Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. 6 pacientes testam positivo para HIV no Rio de Janeiro após receberem transplantes com órgãos infectados. O governo federal inicia o bloqueio de mais de 2.000 sites de apostas online considerados ilegais. A cidade de São Paulo registra a ventania mais forte em 30 anos, com queda de árvore e falta de energia. Os ventos chegaram a mais de 100 km por hora. Nos Estados Unidos, o furacão Milton causa danos de mais de 50 bilhões de dólares. E você vai ver também o plástico reciclado das praias da Colômbia alimentam a economia sustentável. A partir de agora, no Jornal Mundial. A inflação no Brasil aumentou em setembro. Um dos motivos para a alta foi a seca que atinge o país. A inflação no Brasil aumentou em setembro para 4,42% em 12 meses, principalmente devido ao impacto da seca histórica vivida no país nos custos de energia e alimentação. Os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo foram divulgados nesta quarta-feira. O IPCA é a inflação oficial. Mas a variação mensal de 0,44%, a mais elevada em um mês desde setembro de 2021, veio levemente abaixo do esperado por analistas de mercado. Em agosto, o IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, teve uma variação negativa de 0,02%. A mudança de bandeira tarifária de verde em agosto, onde não havia cobrança adicional nas contas de luz, para vermelha patamar 1, por causa do nível dos reservatórios, foi o principal motivo para essa alta geral dos preços, explicou André Almeida, diretor de pesquisa do IBGE. O Brasil vive há meses sua pior seca desde que se tem registro. O aumento dos preços ocorre após o Banco Central elevar a taxa de juros em setembro pela primeira vez em 2 anos para 10,75%, devido a preocupações com a inflação. Representantes da Defesa Civil Municipal de Santarém, no Pará, da Defesa Civil do Estado e do Grupo de Apoio a Desastre se reuniram na Secretaria Regional do Baixo Amazonas à tarde de sexta-feira para tratar dos graves problemas causados pela seca nos municípios da região. O encontro contou com a presença do secretário regional João Pigarilho e do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar. Durante a reunião, foram destacados os principais desafios enfrentados pelas comunidades, como o isolamento devido à seca, a escassez de água potável e a necessidade urgente de serviços essenciais. A partir desse levantamento, será elaborado um plano estratégico para identificar as áreas mais afetadas, com o objetivo de definir um plano de ação eficiente para garantir suporte e assistência a esses municípios. O Ministério da Saúde ordenou uma auditoria urgente no sistema de transplante do Rio de Janeiro após 6 pacientes terem testado positivo para HIV no estado. Depois de receberem um transplante de órgãos, o laboratório que examinou o material foi suspenso e novos testes vão ter que ser conduzidos pela rede de hematologia estadual. 6 pacientes que receberam um transplante de órgãos testaram positivo para HIV no estado do Rio de Janeiro. Testes realizados em 2 doadores por um laboratório particular contratado pelo governo estadual deram positivo para o vírus da imunodeficiência humana, após inicialmente terem mostrado resultado negativo. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que até o momento 2 doadores tiveram um novo teste positivo para HIV e 6 receptores também tiveram testes positivos para HIV. E a pasta ordenou uma auditoria urgente no sistema de transplante do Rio de Janeiro. O caso foi descoberto na quinta-feira, quando, segundo meios de comunicação locais, um paciente que recebeu um transplante de coração e que não tinha HIV antes da cirurgia, procurou o hospital com sintomas neurológicos e testou positivo para o vírus. As autoridades ordenaram a suspensão do laboratório PCS Lab Salem, sediado em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, e a realização de novos testes nos órgãos que já haviam sido examinados por este estabelecimento. A ministra da Saúde informou que os novos exames ficarão a cargo da Rede de Hematologia Estadual do Rio de Janeiro e utilizarão o teste NAT de alta qualidade produzido pela Fiocruz.
As autoridades iniciaram um processo de regulamentação do mercado de apostas no Brasil ao ordenar o bloqueio de mais de 2.000 sites, incluindo o que patrocina o Corinthians e outros clubes de futebol da Série A. As autoridades brasileiras iniciaram nesta sexta-feira o processo de regulação do mercado de apostas, ao ordenar o bloqueio de mais de 2.000 sites. O governo quer regular uma atividade que funciona praticamente sem normas desde 2018. Conhecido como Betis, os sites de apostas esportivas e jogos de azar tiveram até esta quinta-feira para solicitar sua autorização para operar. As autoridades localizaram 2.040 domínios suspeitos enviados à Anatel para o bloqueio de acesso em todo o Brasil, informou o Ministério da Fazenda em nota. Quem não está regular nem em processo de regularização sai do ar. Mais de 200 sites seguirão operando após terem se comprometido a cumprir as exigências. No Brasil, há 24 milhões de usuários dessas plataformas, segundo o Banco Central. As casas de apostas online patrocinam a maioria dos grandes clubes de futebol. Na lista dos que serão desativados está a Esportes da Sorte, que patrocina o Corinthians, além de Atlético Paranaense, Bahia e Grêmio. O Ministério da Fazenda advertiu que esses sites estão até mesmo proibidos de fazer publicidade, o que inclui, por exemplo, patrocínios de clubes de futebol. A seguir, o furacão Milton causa um prejuízo de mais de 50 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E você vai ver o plástico reciclado das praias da Colômbia. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. A cidade de São Paulo registrou a ventania mais forte em 30 anos. Segundo a Defesa Civil, os ventos chegaram a mais de 100 km por hora. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. Com ventos de 107 km por hora na noite de sexta-feira, a cidade de São Paulo registrou sua maior ventania em 30 anos, segundo a Defesa Civil Estadual. Desde 1995, quando começaram as medições da Defesa Civil, a cidade não havia registrado ventos tão fortes. Os registros foram feitos na estação da Zona Sul da cidade. Antes, o recorde havia sido registrado em 3 de novembro de 2023, na mesma estação, quando os ventos chegaram a 103 km por hora e milhares ficaram sem luz em um grande apagão. Ao menos 7 pessoas morreram durante um temporal na Grande São Paulo e no interior do estado. O órgão também conta ao menos 3 pessoas atendidas em estados graves. Na cidade de Diadema, na Grande São Paulo, uma pessoa morreu em razão de uma queda de árvore durante o temporal. E em Cotia, 2 pessoas morreram por queda de um muro. Já na capital paulista, uma pessoa faleceu também após a queda de uma árvore no bairro do Campo Limpo, na zona sul da cidade. Mais de 12 horas depois do temporal, vários bairros da cidade permaneceram sem energia elétrica neste sábado. Segundo a ANEEL, mais de 20% da base de 8 milhões de clientes foi afetada no estado. Até este sábado, 1,6 milhões seguem sem luz, segundo a companhia. O presidente da ANEEL, distribuidora de São Paulo, Guilherme Lancestre, disse neste sábado que a empresa não tem previsão de retomada total do fornecimento de energia na Grande São Paulo. Conforme publicado na reportagem, moradores de várias cidades da Grande São Paulo e de vários bairros da capital paulista narram como estão há mais de 17 horas sem luz. Eles narram muitas dificuldades para tentar falar com a ANEEL e para abrir um chamado e tentar uma previsão de restabelecimento da energia elétrica. O presidente da empresa afirmou que a central telefônica da empresa recebeu mais de 1 milhão de chamados desde a noite anterior e está ampliando a capacidade de atendimento.
por hora, a ANEEL diz que os canais mais recomendados pela empresa para o contato do usuário são os seguintes: SMS, onde o cliente ele pode enviar gratuitamente uma mensagem de texto do seu celular para o número 27373 com a palavra luz e o número da instalação que está a energia elétrica. Por exemplo, ele vai digitar a palavra luz e colocar a numeração do contrato. Pelo aplicativo da ANEEL, pelo site que é anel.com.br e também pelo WhatsApp, que é o DDD 21 99601 9608. A falta de luz na Grande São Paulo já afeta o abastecimento de água em várias cidades da região, segundo a Sabesp. Segundo a empresa, as regiões mais afetadas pelo problema de distribuição de água são a capital paulista, São Bernardo do Campo, São Caetano, São André e Cotia. No comunicado divulgado neste sábado, a Sabesp pediu economia de água e uso racional até a volta completa da energia elétrica, que afetou o funcionamento das estações elevatórias de tratamento e abastecimento nessas regiões. O número de mortos provocados pelo furacão Milton aumentou para pelo menos 16 nesta sexta-feira. Os danos causados pelo fenômeno chegam a mais de 50 bilhões de dólares. Os moradores do estado da Flórida iniciam o processo de reconstrução de suas vidas e casas. Em uma entrevista coletiva na Casa Branca nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou sobre os prejuízos causados pelo furacão Milton, que alcançou a costa do Golfo da Flórida na noite de quarta-feira como uma tempestade de categoria 3. Especialistas estimam que, estimativas iniciais, poderia ser mais, poderia ser menos, mas estimam que causou danos de cerca de 50 bilhões de dólares. Apenas o furacão Milton, apenas 50 bilhões de dólares. O furacão deixou pelo menos 16 mortos na Flórida, estado que ainda se recuperava da passagem de outro furacão, o mortal Helene, que há 2 semanas deixou 237 mortos em todo o sudeste americano, incluindo a Flórida. O Helene foi muito pior, muito pior. Tínhamos 1,5 metro de água aqui dentro. Tivemos que demolir o salão interno. E esperávamos isso de novo, e até mais com este. Apenas cruzamos os dedos, não entendemos o que houve. Equipes de resgate trabalham por todo o estado em busca de moradores que precisam de ajuda para deixar suas casas, inundadas pela tempestade. Na cidade de Tampa, uma idosa de 91 anos foi socorrida nesta sexta-feira com a ajuda de um barco. De acordo com um estudo da rede World Weather Attribution, as chuvas que acompanharam Milton foram entre 20% e 30% mais intensas devido às mudanças climáticas, e os ventos 10% mais fortes. No Pacífico colombiano, o plástico reciclado das praias agora é moeda de troca, uma iniciativa para ajudar as crianças e, ao mesmo tempo, mitigar a poluição que afeta o destino paradisíaco do país. A Baía Málaga, no Pacífico colombiano, é um destino turístico paradisíaco, mas na ausência de um sistema adequado de coleta de lixo, enfrenta a poluição para tentar preservar a natureza exuberante. Os turistas vêm, visitam e vão embora. Estamos sempre aqui. Por isso, é muito importante ajudar a limpar as praias. Descobrimos que 90% da poluição desta praia correspondem a materiais plásticos e a grande maioria tem a característica flutuante. Desde 2019, a Fundação Plástico Precioso, Uramba, recolheu cerca de 16 toneladas de lixo na Baía Málaga. Alguns turistas pagam para participar das limpezas. Os filhos são seus principais aliados. Em troca das tampinhas que coletam, elas recebem moedas fictícias, também de plástico, que usam para trocar por roupas, material escolar, brinquedos, livros ou pipoca para comer enquanto assistem filmes. Implantamos um grande mercado de plástico, no qual recebemos doações de bens de primeira necessidade e trocamos com a comunidade. Eles podem comprar usando o plástico como moeda. Isso significa que um caderno pode custar 30 tampinhas e uma camiseta 20. A fundação também mantém uma oficina de reciclagem. Eles classificam as tampas de plástico por cor e transformam em flocos.
o material é derretido em uma prensa térmica que Pardo construiu com base em um esboço que encontrou online. O resultado final é uma pesada placa do material que vai servir para a construção de carteiras que serão doadas à principal escola como recompensa às salas de aula que mais reciclam. Todo mundo quer usar a carteira pela primeira vez. Todo mundo quer encher a sala de aula de cor. São carteiras duráveis que eles gostam muito. Os alunos participam da coleta, então querem que os esforços se materializem. Dezenas de crianças já estudam com cadeiras feitas com o que antes era lixo. O processo ajuda a sensibilizar os jovens. Há uma mudança de consciência no local, começando pelas crianças da instituição, que é onde, de alguma forma, há uma motivação para os lares, porque o jovem chega em casa e já é um gestor ambiental na família. Temos que cuidar do meio ambiente, da fauna, da flora. Tudo deve ser cuidado para não contaminar. De acordo com a ONU, todos os anos, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos. A organização estima que até 2040 vão existir cerca de 50 quilos de plástico por metro de litoral em todo o mundo. Na Bahia Málaga, já começaram a trabalhar para ter um futuro mais limpo. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também é um dia dedicado às crianças. O JM traz hoje uma reportagem sobre a história do encontro da imagem da Santa no Rio Paraíba do Sul e a devoção dos milhares de fiéis em São Paulo e pelas demais regiões. Um dia de devoção, fé e agradecimento. Milhares de devotos celebram o dia de Nossa Senhora Aparecida no Santuário Nacional, que se localiza em Aparecida, no estado de São Paulo. Alguns vêm de longe para pagar suas promessas, outros para agradecer pelos milagres que a Santa fez através de sua intercessão. Hoje o JM traz com exclusividade como a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi parar no rio onde foi encontrada. Símbolo de fé no Brasil, que tem Nossa Senhora Aparecida como padroeira, a imagem da Santa foi encontrada em outubro de 1717 pelos pescadores João Alves, Felipe Pedro e Domingos Garcia, no Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. Na ocasião, o trio havia sido encarregado de conseguir peixes para um banquete na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. Durante a pesca, o grupo encontrou a imagem no rio. É certo que, em sua origem, a imagem era de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Como foi aparecida, no sentido de encontrada, no entanto, tem até hoje como nome oficial Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Quanta fé, hein? É verdade, muito linda. Queria também desejar aqui, através da TV Mundial, um feliz Dia das Crianças para todas as crianças e que vocês possam ser muito felizes. Queremos também desejar um feliz dia, né? Que hoje é dia também de nossa padroeira do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a todos os fiéis, que ela rogue sempre por nosso país e que ela nos proteja de todo mal. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite e um feliz domingo. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.